Muito bem. Eu mal finalizei um vídeo a respeito dos Olavetes, né, de suas atitudes e de muitos de seus discursos, e já percebo a necessidade de iniciar outro, né? Mas acredito que isso já não assombra ninguém, isso só, de fato, escandalize os incautos, né? No caso aqui, estamos nos referindo ao recém-eleito presidente da Funarte, vamos dizer assim, por ato do nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Aluno do professor Olavo e maestro, músico profissional, né? E grande músico mesmo. Isso não se trata aqui, né? Quem sou eu para questionar a competência de Dante Mantovani como músico e como uma pessoa que entende música, stricto sensu. Agora, o que dá para questionar aqui é a relação dele com os conteúdos que o professor Olavo ensina em suas aulas. Ele, como aluno do professor Olavo, é questionável. As minhas, vamos dizer, as minhas divergências com o professor Olavo, elas são de ordem mais periférica, né? Como eu já expliquei várias vezes aqui, que é a questão ali, a opinião dele sobre cigarro, sobre a caça, sobre o uso de armas, enfim, né? O uso não, porte de arma, que eu sou a favor do porte de arma, mas essa coisa de ficar exibindo armas, enfim, e o gosto musical também, o gosto musical do professor Olavo, que é uma coisa assim que eu pessoalmente diria assim, é, na medida em que me tornei um aluno do professor Olavo há quase 20 anos atrás, de fato, o gosto musical dele é bem refinado e ele de fato compreende muita coisa de música, embora não seja com o professor Olavo que eu vá aprender música, porque o professor Olavo não, não sabe, vamos dizer assim, não sabe lidar com o instrumento, ele não toca instrumento algum, e eu nunca ouvi nem assobiando algumas das melodias que ele disse que já imaginou e que superariam até Bach, né? Então isso aí para mim é o, né? Não vou dizer que isso é um problema de ego, que isso é loucura, não tem nada a ver, mas eu acredito que isso aí, sabe, é já, vamos dizer assim, um exagero desnecessário do professor Olavo, né? Não acredito mesmo, porque normalmente tudo o que ele decide explicar com seriedade e com compromisso verdadeiro com a verdade, ele explica. Quando ele chega com esse papo de, eu acho que cigarro deixa você mais inteligente, não, não deixa. Né? Tanto que hoje o professor Olavo sequer pode se aproximar de um cigarro, porque a sua saúde já está bastante comprometida por causa disso. Entre outras coisas, obviamente. E agora o gosto musical do professor Olavo é algo que veio a somar ao gosto que eu já tinha. Eu comecei a me interessar por música, eu era pequeno, eu era criança, escutando os discos do meu pai, dos meus tios. Então era rock, jazz, blues, MPB, música clássica, né? Na família, da parte do meu pai, a família era mais pro rock e pro pop. Na parte da família da minha mãe era MPB e música clássica. E tudo isso foi se acrescentando e com o tempo eu mesmo, da minha relação com as coisas, fui acrescentando ao meu gosto e ao meu acervo o rock, o punk, né? O rock já estava ali, o heavy metal, o punk. Quando eu conheci o professor Lava, aí começou mais a música erudita. Então tudo isso veio se somar. Então o gosto refinado do professor Lava por música, ele vem se acrescentar ao gosto que eu tenho. Ele não veio substituir, né? Porque é aquela coisa, se o rock é uma porcaria, bom, todo mundo tem o direito de curtir suas porcarias. Aliás, é só o pessoal, antes do pessoal ficar aí muito escandalizado com o professor Olavo, assistam no YouTube aqui. Na verdade, você vai assistir uma tela, é o áudio de um trecho de uma aula dele em que ele fala sobre o heavy metal. E ele fala muito bem, né, do heavy metal. Faz críticas, mas reconhece valores, né? Só que não dá para dizer o mesmo da atitude dos alunos do professor Olavo. Esse Dante Mantovani, eu assisti um vídeo dele
que é um vídeo muito bom, realmente. Eu recomendo que o pessoal assista. É um vídeo que dá uns 3, 4 minutos em que ele fala, em que ele... O título do vídeo é o seguinte: o rock é música. Então, ali você tem uma... Eu acho que deve ser de uns 2 anos atrás. Ali você tem uma pessoa bastante séria e vamos dizer assim, expressando uma avaliação bastante isenta de qualquer ideologia ou qualquer opinião pessoal, né? Agora, de repente, o que surge? Na medida em que ele foi eleito presidente da Funarte, acontece isto aqui, ó, que acho que todo mundo já deve ter ouvido. Na verdade, assim, o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. Tá? O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo, com Satanás, para ter fama, para ter sucesso. Nas capas dos discos dos Beatles, eu indico aqui um vídeo da Débora Garcia, que ela mostra justamente certas imagens que fazem referência a rituais satanistas. Então aqui, é isso aqui, não sei se foi possível ouvir bem. Tá, vou pegar. Aqui hoje eu estou com um CD, o vinil está lá atrás. Então aqui você tem, né, onde está Aleister Crowley, aqui, né? Então você tem, entre as personalidades que os Beatles colocam, decidiram inserir no encarte do álbum Sgt. Pepper's, você tem algumas bastante controversas, entre elas Aleister Crowley. Mas, se você é um estudante sério, né, se você é um aluno do Olavo e você procura ter bom, né, um estudante sério, porque não é porque você é aluno do Olavo que você automaticamente se tornou uma pessoa inteligente, meu. Por exemplo, a Igreja Católica é um dos pilares do Ocidente. O catolicismo, né, é a religião mais importante do Ocidente. Né? Eu sou de família católica, sou católico. Né? Não sou um católico praticante, não sou um católico exemplar. Né? Mas, como estudantes sérios, nós vamos aprendendo sobre o catolicismo e nos tornando cristãos, né, ao longo do tempo. O catolicismo é a religião mais importante do Ocidente. Né? Vamos colocar, você não pode impor o catolicismo para o Oriente, né? Pensando aqui como Guénon. Mas não é porque. E o catolicismo é sim uma salvação estendida a cada alma individual. O que não quer dizer que uma pessoa que se torne católica esteja automaticamente salva ou se torne uma pessoa boa, cristã automaticamente. Tem muitos cristãos de papelão dentro da Igreja Católica, como diz o próprio professor Olavo. Então não é porque uma pessoa se torna aluno do professor Olavo que ela automaticamente passa a ser uma pessoa inteligente, né? E que possa bater no peito e dizer que aqui só tem alta cultura, né, aqui nós sabemos o que é o conhecimento, o que é a vida. Não, não é. Então, então todo aluno do professor Olavo que procura ser inteligente, procura ter bom senso e que, né, ao longo dos seus estudos tenha, por acaso, pelo menos pegado algum livro, algum escrito de Aleister Crowley e passado os olhos sobre ele, seguindo aquele exemplo do Mortimer Adler, na arte de ler, já deve ter percebido que Aleister Crowley é só e somente, eu leio, né, livros do Aleister Crowley. No meu entender, para quem, como eu, lê um Olavo de Carvalho, Mário Ferreira dos Santos, Chesterton, André Marque, Etienne Gilson, Werner Jäger, os grandes psicólogos, né, a literatura clássica universal, os grandes metafísicos, para quem lê tudo isso aí, lê 2 páginas de Aleister Crowley já percebe que aquilo é uma besta quadrada ocultista. Tá? É isso que ele é. Então o risco de Aleister Crowley conduzir as pessoas para uma ilusão demoníaca, puta cara, é só se você quiser, é só se você fizer muita força. Enfim, de novo escrevendo pautas, né, no bloco de notas. Então a questão é a seguinte: colocar aqui o Dante Mantovani para avaliar o rock
né? Assim, certamente isso tem dedo do professor Olavo, isso aí. Então eu acho o seguinte, esse é um apelo que eu faria para o professor Olavo. Tem que ser uma pessoa que tenha mais isenção. Não digo nenhum Lobão, porque o Lobão está se comportando como um gato escaldado, né, ainda, né? Ainda está, né, o Lobão ainda está sequelado pelos anos, né, pela ditadura militar, pelos anos em que ele permaneceu preso, né? Só que o Lobão esquece um pouco que tem muito dos problemas que ele causou a si mesmo foi por causa das drogas, né? Ele usou e abusou, né, ao longo de um bom tempo de sua vida. Largou, claro, obviamente, teve força de vontade, mas abusou. Mas a questão é a seguinte, esse é um apelo que eu faria ao professor Olavo, que certamente foi o senhor que indicou o Dante Mantovani. E eu acho assim, colocar o Dante Mantovani para avaliar o rock, no meu entender, é a mesma coisa que colocar o Richard Dawkins para avaliar o cristianismo. É uma pessoa que já tem uma antipatia ao rock. Ele não fez aquela sequência ali, então essa sequência do rock que ativa o desejo pelas drogas, que, né, o uso de drogas, que vai ativar o desejo pelo sexo, que conseguinte vai ativar o desejo do aborto e tudo isso vai culminar no satanismo. Né? Tá, mas daí a questão é a seguinte, gente. Onde que essa sequência se verifica assim de modo rigoroso na realidade? Porque se você está colocando que existe essa sequência, rock, drogas, sexo, aborto e satanismo, um cadenciamento, pera lá, então você tem que dar um exemplo de que a coisa, uma coisa vai engendrando a outra. Eu não entendi. Explique melhor, Dante Mantovani, ou melhor, professor Olavo. Se o senhor está chancelando isso aí, então por favor explique. Eu não entendi essa sequência. Eu realmente não entendi. Porque se eu for colocar um exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Porque, ó, veja bem, um tio meu que ama rock de paixão, né? Foi com ele também que eu aprendi a gostar de rock. Ele também é cristão, ele é católico, né? Frequenta a missa, é um homem caridoso, é um bom pai. Ele teve 4 filhos, ele nunca usou drogas. Ele escuta rock desde 1965. Hoje ele tem 67 anos. E ele junto com meu pai, o irmão do meu pai, ambos começaram a escutar Beatles já em meados dos anos 60. E eu nasci mais no final da década de 70, né? Então, eles sempre tiveram horror às drogas. E ambos os meus tios, veja só, o meu pai e o meu tio são petistas de carteirinha. E são, claro, não estou dizendo, cada um com as suas ilusões, cada um com os seus, né? É o que está no belíssimo conto clássico dos clássicos da literatura universal, Machado de Assis, A Igreja do Diabo, muito recomendado pelo próprio professor Olavo de Carvalho, né? Quando o diabo percebe que, mesmo estabelecendo uma igreja do diabo, as pessoas que frequentam a igreja do diabo começam a praticar o bem escondidas, né? Então o diabo fica perplexo e Deus diz para ele: pois é, a eterna contradição humana. Então todos nós temos a nossa contradição. Não é porque um cara é simpatizante comunista e é petista de carteirinha que ele é a favor do aborto. Meu pai e meu tio, simpatizantes do socialismo, do comunismo e petistas de carteirinha, são radicalmente contra o aborto. Meu pai teve 4 filhos, meu tio teve 4 filhos. Meu tio perdeu um, o primeiro acabou. A minha tia teve um aborto espontâneo. Minha tia era muito nova, não casou. Não tem nada a ver, foi uma coisa acidental. E ambos estão longe de praticar satanismo. Então, espera lá. E eles amam rock. E o meu pai é músico profissional e ele gosta muito de música clássica, ele estuda muito. O meu tio já é mais, ele gosta de rock. Meu tio já disse para mim que ele não gosta de música clássica, música erudita, ele gosta de rock e de pop. Então, pela lógica do Dante, o meu tio deveria ser uma pessoa alienada, que não constituiria família, que a partir do estímulo sensorial produzido pela agitação da música rock, ele estaria sendo induzido ao uso de drogas
estaria sendo estimulado em seguida ao sexo, estaria sendo estimulado ao rejeitar o fruto da concepção após o sexo e em seguida, né, estaria contribuindo direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente para o satanismo. Mas não é, a vida dele não diz nada disso. Inclusive, vamos pegar um exemplo famoso para quem conhece aí, no black metal, que é uma expressão musical mais satânica que o black metal. Um dos ícones do black metal no mundo, quem que é? Senhor Varg Vikernes, muito criticado por mim neste canal. É um cara que diz que já abandonou o black metal, mas ele produziu diversos álbuns de black metal, com música pesada, letras anticristãs. Ele é um entusiasta do paganismo, embora ele viva mais como um conservador de direita, né? O conservador e como é que é, entusiasta do deus branco, né? Da cultura dos brancos, né? Não dos negros, né? Enfim, meio super racista. Mas enfim, Varg Vikernes, ligado ao black metal, que é música satânica, constituiu família e engendrou 7 filhos. Ele tem 7 filhos. Mas voltando aos anos 60, para quem conhece aí também, vamos pegar uma das bandas mais controversas, mais famosas, depois de Beatles, mais famosas, mais controversas, e cujo a imagem ficou associada ao demônio. Rolling Stones. Eram 5 membros. Um deles faleceu nos anos 60. Para quem não conhece, se chama Brian Jones. Brian Jones pertence àquela escala dos ídolos mortos aos 27 anos. Sr. Brian Jones, né, roqueiro, né, músico de blues, psicodélico de carteirinha, né, entusiasta de tudo o que o movimento da contracultura produziu. Faleceu por overdose, vamos dizer, em circunstâncias misteriosas, não se sabe se é overdose. A questão é que ele faleceu aos 27 anos e deixou 6 filhos. Então tem que ver assim, qual que é a sequência exata, ou onde que se verifica rigorosamente isso. Por favor, me explique, Dante Mantovani, porque eu não entendi nada. Pode ser que em alguns casos isso ingente. Será que não vai ser mais acidental? Porque assim, já no Brian Jones, que era um músico nos anos 60, músico de rock, que estava envolvido com toda a contracultura e com a psicodelia e com as drogas, que era uma verdadeira farmácia humana. Bom, já pifou essa sequência com ele. Ele pode até ter contribuído, vamos dizer, com o satanismo, mas com o aborto ele não contribuiu. Pode ser que eles participavam de toda aquela pira psicodélica com ácido, com LSD e com rock. Bom, até aí você tem uma sequência: sexo, drogas e rock and roll, né? E tudo isso pode culminar, de fato, num delírio satânico. Mas, espera lá, aborto não houve ali, meu. Bom, então pifou já aí a sequência. Então eu não sei qual que é. E assim, vamos pensar assim. Na atualidade, rock já não é mais cultura de massas. O que é cultura de massas aqui no Brasil? Olha, meu filho, hoje eu tive que sair para pagar contas, estava no centro, passei em diversas bancas de revista lá no centro, e aqui pelo meu bairro também passei, agora à tarde. Perguntei sobre revistas de rock. Não tem mais nada. O que você tem é revista de fofoca, revista pornográfica nas bancas, né, essas contigo, caras, e você tem revistas para adolescentes, que só tem o quê? Anitta, Wesley Safadão, MC não sei das quantas. É só isso que tem hoje. Essa é a cultura de massa hoje, não é mais. O rock já se tornou quase uma coisa de elite ou para grupos fechados, exatamente como a música clássica. A música clássica, a música erudita, vamos dizer, até, sei lá, até o início do século XX, era algo mais popular. O século XX começou
o folk, o jazz, uma série de coisas que foi tomando espaço, uma série de estilos. Mas vamos dizer, o século XIX, os tops, até lá o Lorde Vinheteiro, grande músico, né? Também um grande músico, é o Lord Music Academy, trabalha na Jovem Pan, ele mesmo fala, os top do século XVIII, século XIX eram esses, eram Beethoven, Chopin, Vivaldi, né? Brahms, Tchaikovsky, Bach, Handel, Mozart, né? Hoje a música clássica é quase uma coisa de elite, é o que está se tornando o rock. Então eu não entendi, mas enfim, tentar seguir com a pauta aqui. Eu acho que um outro erro nesse sentido foi cometido pelo padre Paulo Ricardo algum tempo atrás, quando ele... que não adianta, um padre não deve se meter naquilo que não é de sua alçada. A função do padre é ensinar a salvação das almas, é conduzir as pessoas para a salvação das almas das pessoas. E não, como no caso do padre Paulo Ricardo, ou falar de rock ou querer dar cursinho de revolução cultural, revolução marxista, isso não é da alçada, não precisa, o professor Lau já faz esse trabalho. Mas aqui, o padre Paulo Ricardo, uma vez, para criticar o rock, ele citou um exemplo, né, uma pesquisa bastante controversa, em que um curral com, sei lá, 30, 40 vacas produzindo leite, os pesquisadores, na ocasião, decidiram encher o ambiente com caixas de som e tocar rock o dia inteiro. E o resultado disso foi que as vacas produziram menos leite, ficaram menos estimuladas. Aí eu diria para o padre Paulo Ricardo, senhor padre Paulo Ricardo, as vacas não são pessoas. As vacas só têm um modo de reagir. Ou pelo menos têm modos de reagir muito limitados em relação às pessoas. Muitos alunos do professor Olavo, alunos brilhantes, pessoas muito competentes intelectualmente, que são os olavetes aí de plantão, os olavetes que estão em alta aí, os caras curtem rock. Não é mesmo Bernardo Kister, fã de AC/DC? Não é mesmo senhor Flávio Guten Morgen, né? É Flávio Morgenstern, né? Né? Você que rock heavy metal, você começa os seus podcasts sempre com rock e termina com rock em geral. Como é que vai ficar agora? Que comentários vocês podem fazer em relação ao Dante Mantovani? Porque vocês são bons alunos do Olavo. Vocês realmente, vocês não, como eu disse no vídeo anterior, vocês não têm bolas, vocês não têm saco escrotal. Né? Vocês não sabem se comportar como homem, como um homem sério de estudo deve se comportar. Vocês estão muito mais respondo os conteúdos que o professor Olavo ensina do que dando um sopro de vida para isso. Mas vocês são muito competentes intelectualmente. Vocês são caras inteligentes. E vocês gostam de rock e de metal. E o rock e metal não está fazendo vocês terem uma produção maior. O que está fazendo é essa submissão que vocês têm. Uma submissão além da medida ao professor. Não que você não tenha que se submeter a um professor. O professor está lhe ensinando. Você tem que se colocar meio um pouco sob a influência dele. Óbvio. Né? Se você quer aprender. Mas não o que vocês estão fazendo. Vocês são submissos. É diferente. Tá. E toda essa declaração do Dante Mantovani, no meu entender, vai suscitar uma série de reações bastante burras. E não vai adiantar nem o professor Olavo, nem qualquer um de seus alunos, né, os alunos atuais, vamos dizer assim, responderem com o seguinte argumento: mas isso é para as pessoas inteligentes, as pessoas burras não entendem. Não é isso. O que o Dante Mantovani declarou, no meu entender, não é inteligente, pelo amor de Deus. Ele resumiu demais a coisa, generalizou demais. Isso não é inteligente. O modo como ele generalizou não está inteligente. Eu não acredito naquilo. Né? Se o John Lennon era satanista ou não, bom, mas daí a questão é a seguinte também, né, gente? O próprio professor Olavo, uma vez, tem um áudio dele aqui falando sobre John Lennon ser um close conservative, né?
em que nesse áudio, acho que esse é num dos Throat Speak, já faz uns 10 anos, acho que, em que ele tece comentários elogiosos ao John Lennon e inclusive indica um livro que é do autor Steve Turner, que é The Gospel According to the Beatles. E naquela ocasião, o professor Lavo deixou registrado ali que, segundo as entrevistas mais recentes, concedidas pela viúva Yoko Ono, o John Lennon estava, nos últimos 2 anos antes de ser assassinado, ele estava em intenso processo de conversão ao cristianismo, era fã de Ronald Reagan. Portanto, a coisa da Imagine já tinha sido deixado para trás. Ele já estava amadurecendo. E o professor Lavo reconhece isso. E, diga-se aqui de passagem, John Lennon era um entusiasta dos Estados Unidos, né? Tanto que ele conseguiu o visto dele para morar lá. Tão entusiasta quanto o professor Olavo, você veja só. Só que o John Lennon teve o azar de cruzar com um maluco. E ainda tem uns babaca de uns Olavete que ainda vem com esse papo de que o John Lennon, no fim, ele estimulou a obsessão dos fãs e um deles acabou assassinando. Cara, do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouquinho o professor Olavo vai estar compartilhando ali aquela pregação absurda de Marco Feliciano sobre John Lennon, o fim do John Lennon. Né? Porque não se pode dizer que aquilo não é questão de duvidar da competência do Marco Feliciano e do trabalho dele, mas aquela pregação foi absurda. Não tem nada de cristão naquela pregação do Marco Feliciano em que ele diz as seguintes palavras: eu queria estar ali no dia que John Lennon foi assassinado, porque eu ia, né, referindo-se às declarações de John Lennon a respeito do cristianismo, da popularidade dos Beatles superando a do cristianismo, porque claro que aquilo foi, o John Lennon quis provocar escândalo, mas ele tomou a dele, por fazer, ele tomou, moralmente, ele foi corrigido moralmente. Agora Deus, jamais que Deus ia se vingar, né, de uma pessoa. Deus não é vingativo, né? Deus não é nada disso que o Marco Feliciano pregou. Então ele estava lá, eu queria estar lá no dia em que ele foi assassinado, porque eu ia dizer que uma bala é pelo Pai, outra pelo Filho, outra pelo Espírito Santo. Que coisa linda, né? É muito cristão isso. Mas só falta isso, só falta o Dante Mantovani falar isso. Tá feio, gente. Isso aí tá feio. Né? E de novo essa questão de Beatles Adorno. Bom, o professor Lavo disse que ia verificar aquela referência, que é o tal do Robin de Ruiters, escritor holandês, segundo o qual o repertório de músicas dos Beatles teria sido engendrado por Theodor Adorno, o que, pelo menos cronologicamente, não bate, porque ele não teria tempo. O Theodor Adorno faleceu no final dos anos 60, e, a menos que ele tenha produzido todo aquele repertório e, assim que os Beatles estouraram no mundo, ele falou, tá aqui, vamos inserir esse repertório, né, nos álbuns dos Beatles e dizer que é deles. E assim a gente faz propaganda socialista, né? Isso será uma parte do nosso projeto socialista. Não sei se é isso. Até agora ninguém disse nada. O professor Lavo disse que ia verificar, não falou mais nada. Dante Mantovani só repetiu essa mesma tese também tem. Quer dizer, eu acredito que eu só consegui, muitas vezes eu tentei achar o livro que o professor Lavo já havia indicado, que é de Davi Neubel, Marxists Minstrels, que é um livro que parece muito importante, realmente. Se ele está indicando, em geral, é um livro importante. E eu não consegui achar o livro nem em PDF na internet. Eu só consegui achar este aqui, que é o... Aqui, ó. Então, Comunismo e Hipnotismo, Comunismo, Hipnotismo e os Beatles, Davi Noebel. Uma análise sobre o uso comunista da música, o projeto musical mestre do comunismo, né, que seria, então, tendo como protagonista os Beatles. Isso aqui se acha em PDF.
na internet. Eu imprimi aqui para começar a ler. Eu já estava lendo aqui, já li as duas primeiras. Está em inglês, eu já li as duas primeiras páginas. E é claro, cara, que muita coisa aqui procede na realidade. Mas não sei, nós temos que estudar. O que nós temos que fazer é estudar. Eu não vi o Dante Mantovani citar essa referência. Eu acho que ele deveria citar, já que está se tratando de falar de satanismo. Falou satanismo, falou comunismo, meu filho. No início aqui, ele explica que os Beatles foram os responsáveis por levantar, foram um dos pioneiros, né? Se não talvez os pioneiros, por levantar a bandeira beatnik na Europa. E os beatniks de fato são revolucionários, estão ligados a partidos comunistas, estão ligados à Revolução Cultural. Mas então vamos estudar. Eu confesso que me sinto bastante entusiasmado por isso. Que os Beatles não são só uma banda que eu gosto, mas agora se tornam um objeto de estudo. Mas, levando em conta isso que o Davi Noebel fala, vou pegar aqui uma biografia dos Beatles, eu vou mostrar essa foto aqui, ó. Tá vendo essa foto de cima aqui, ó? Que é no tempo em que eles tocavam no Cavern Club, ainda vestidos em couro. O estilo do cabelo já havia mudado, né? Nesse tempo eles já estavam adotando o penteadinho com franjinha. Mas você vê, a estética toda estava mudando. E é claro que eles seguiam um pouco da estética ali dos anos 50. Quer dizer assim, a jaqueta de couro, antes usavam topete e depois adotaram a franjinha, assim, né? Quer dizer, o estilo ali, Juventude Transviada, nos anos 50, que é também uma vertente do mundo beatnik, estilo Jack Kerouac ou Allen Ginsberg, mais Jack Kerouac, né? Já era uma subversão. Então, e os Beatles, nesse sentido, adotando todo aquele visual e apresentando-se, cara, quer você goste ou não, Beatles, os caras são talentosos. Musicalmente, eles são talentosos. Você não vai comparar Beatles a Bach, mas você não vai rebaixar Beatles a Anitta. Então, eram caras com personalidade, com muita força de vontade e estavam prontos a, vamos dizer assim, pelo menos estavam dispostos a aceitar ideias para se mudar toda uma estética ali, que envolvia a aparência, a música e o modo de pensar. Então pode ser que isso até seja verdade. Vamos estudar, é questão de estudar. Porque as declarações do Dante Mantovani, sinceramente, para mim, estão desprovidas de valor. Então é claro que se você pegar aquela imagem que eu mostrei ali dos Beatles aqui no livro, você vê que aquilo é a mesma coisa que você olhar 20 anos depois, no início do movimento punk, sobretudo na Inglaterra, você vê as bandas punks exatamente com aquele mesmo visual. E iniciando em estilo underground. Os Beatles eram uma banda extremamente underground, né? E depois se tornaram mainstream. Todas as bandas punks começaram no meio underground e adotando mais ou menos esse estilo. A tendência subversiva. E no caso dos Beatles era o subversivo do subversivo. Então é claro que dá para você ir juntando as informações e raciocinando, mas isso vai levar tempo. Agora, cara, se os Beatles, se você gosta de Beatles, não importa. O que interessa é que os caras tinham talento, sim. Dentro da esfera pop, rock, é a banda mais inventiva e é a banda que esteticamente criou as músicas mais, assim, que criou um repertório assim imenso de músicas, variado de músicas diferentes. Você pode pegar um LP do Rolling Stones e você vai ter muitos covers, muito blues e um ou dois hits, músicas compostas por ele mesmo, naquela fase, anos 60. Agora os Beatles, você tinha já a maior parte das canções sendo compostas pela dupla Lennon e McCartney e você já tinha uma no germe ali a motivação para a criatividade já estava ali acesa e ao longo do tempo isso foi se tornando cada vez mais intenso.
né? Agora, já a questão de analisar a estética dos álbuns, se eles estão induzindo ao satanismo, se eles estão induzindo a uma subversão, bom, aí vai precisar de muito chão ainda para estudar. Não com afirmações como esta. Mas enfim. Tem também a questão. Então eu não sei qual que seria a finalidade, né, do professor Olavo colocar essas, porque isso está gerando ou reações muito. Essas declarações desse Dante Mantovani ou de outros Olavetes estão gerando, suscitando ou reações burras ou precipitadas, como a do Lobão, né? Então eu não sei se o professor Olavo, né, parece que ele está querendo colocar pessoas do mesmo nível para debater sobre o mesmo assunto. Eu não sei o que é. Eu acho que aqui cabia. O cara era tão amigo do professor Olavo, eu não sei como é que o professor Olavo nunca mais o citou. Ele tem um blog na internet, se chama Simão Pessoa. Guarda esse nome, Simão Pessoa. Ele tem um blog na internet. Ele é muito amigo do professor Olavo, acredito que seja ainda. E ele, você pode achar lá, curso intensivo de rock. Ele conta toda a história do rock, desde os tempos dos tempos do blues até hoje. Assista. E ali você vai. E ele conta a história, vai contando a história do rock, de um modo às vezes mais sucinto, às vezes mais explícito, mais detalhado, mas isento de qualquer ideologia, né, de tomar partido por qualquer ideologia, por qualquer valor, mas descrevendo a coisa como é, com erros e acertos, né, colocando da mesma maneira. Você pega lá os 3 volumes História da Filosofia de Giovanni Reale, né, você vê que ele está contando a história da filosofia como ela é, e 80% dela é negativa. É a mesma coisa na história do rock. É como a filosofia da história do rock. Vale a pena. Simão Pessoa, curso intensivo do rock. E sobre a questão do Woodstock, que o Dante Mantovani colocou, você vê que esse pessoal está analisando a coisa muito superficialmente. Assim, o Dante Mantovani, não necessita. Woodstock, existem muitas controvérsias a respeito da promoção do evento. Não se sabe, segundo Paulo Francis, ele teria sido promovido para impor o rock às gravadoras. Muitos estudiosos do Woodstock dizem que ele foi até uma verdadeira farsa, era uma coisa toda forçada. Mas a questão é a seguinte, que o público que estava lá não necessariamente precisava ser induzido à utilização de drogas, porque a psicodelia já estava. A psicodelia começou em meados dos anos 60, 1969, a psicodelia já estava em decadência, já estava acabando, já estava assim, perdendo o efeito, já estava se transformando em revolução, tumulto, violência e crime, com o Charles Manson. Inclusive o Charles Manson inspirou-se no White Album dos Beatles, né? Segundo ele, é o álbum dos Beatles que o orientou a praticar todos os crimes que praticou junto com o seu bando, a sua família, né? Então, quer dizer, já naquele tempo a psicodelia ela já estava decadente e as pessoas não precisavam mais de um estímulo. Aliás, quem que é o grande guru, né? Vamos tirar um pouco os beatniks, os poetas beatnik, Jack Kerouac, Allen Ginsberg e outros. Você pega ali o Timothy Leary, esse cara, assim, esse fez dos hippies e da juventude dos anos 60 um verdadeiro laboratório de LSD. Então talvez não precisasse, entre a plateia, entre as pessoas que estavam na plateia do Woodstock, talvez não houvesse necessidade de haver agentes da CIA inserindo drogas ali, porque as pessoas estavam mais do que entusiastas da droga, né? Aquele era o tempo, tal como você tem lá as portas da percepção, não as portas da percepção, tal como William Blake explica nos seus belos poemas sobre matrimônio entre céu e inferno. Mas, olha, mais uma contradição complementar, né? Mas, como Aldous Huxley, nos seus experimentos com mescalina no México, escreveu o livro As Portas da Percepção. Aquilo foi muito cultuado nos anos 60. E essa coisa
das drogas, como essa crença das drogas como as portas para a percepção, é de influência de Timothy Leary e de Aldous Huxley, o grande clássico da literatura inglesa. Aliás, como é que o Aldous Huxley, um pouco antes de falecer, Aldous Huxley faleceu acho que em 1962, 63, mas os beatniks já estavam ali engendrando a geração hippie, no início dos anos 60. Aldous Huxley estava morrendo. Qual que foi o último desejo de Aldous Huxley? Acho que parece que foi, ele pediu para a esposa dele na época 300 miligramas de LSD antes de morrer. Então, você vê que talvez a cultura estava tão intensa nesse sentido, talvez nem precisasse. Mas enfim, vamos ver o que o tempo vai dizer. Eu só acho assim que a presença desse Dante Mantovani na Funarte, eu não sei se ela vai ser, eu sei que seja, que ele esteja lá, mas eu acho que o professor Lavo deve orientar o cara a proceder de modo mais inteligente, a aproveitar os bons conteúdos que ele tem e, né, o talento e a competência que ele tem na música e que ele então consiga assimilar melhor os conteúdos do Olavo e não faça que nem todo o resto dos Olavetes, apenas isso, apenas e somente repetindo o discurso, né, papagaiando, né, regurgitando tudo que o professor Olavo fala, sem dar um sopro de vida para aquilo. Até, só para finalizar aqui, eu não sei, eu estava pesquisando aqui sobre, não achei o Twitter do Dante Mantovani, né, mas alguém colocou uma tal de Paula Carvalho, não sei, isso aqui deve ser outra esquerdista de merda, né, não sei. Diz que é um Twitter atribuído a você, Dante Mantovani. Aqui, ó. Porque segundo consta, você é um terraplanista, né? Então, aqui, Twitter atribuído a Dante Mantovani. Terrabolistas são ótimos em fazer piadinhas acerca da autoevidente planicidade da superfície terrestre, mas são absolutamente incapazes de apresentar um único argumento ou prova da delirante esfericidade da Terra. O mais próximo que chegam de um argumento em favor da bola giratória são as imagens de computação gráfica feitas pela agência de desinformação e propaganda da Guerra Fria, a NASA, cujos próprios autores já vieram ao público dizer que tudo é fake. Bom, se isso é certo, não vou entrar no mérito disso aqui, ok? Eu não acredito em Terra plana, porque existem muitos outros testes que indicam que a Terra é esférica, né? Tem um texto aqui que eu já indiquei aqui, que foi compartilhado até no site do Júlio Severo, veja só. Com tudo que o Júlio Severo ele conseguiu compartilhar uma coisa boa, né? Então eu acho que isso, né, é a questão de saber debater, dialogar inteligentemente. Pode-se colocar essa questão. Não adianta a pessoa também vir, não, eu tenho certeza que a Terra é esférica. Não sei, cara. É mais provável que seja esférica, no meu entender. Então, só a questão é abrir um diálogo inteligente. Mas você, Dante Mantovani, se esse Twitter é seu, vamos falar a verdade, cara. Você, assim, esse foi o pior pastiche de um Twitter do Olavo ou de um post de Facebook do Olavo que eu já li. É pastiche. É uma cópia, assim, descarada do que o professor Olavo já falou. Então, toma atento, né, cara? Era mais ou menos isso.